Boa tarde. Você sabe quem foi Júlio César? No programa de hoje vamos falar sobre serviços aéreos e mostrar um pouco sobre a importante participação do Estado do Pará na aviação civil. O RBA Repórter já está no ar. Muita gente não sabe, mas o Pará já possuiu grandes empresas aéreas, além de ter uma figura célebre na aviação mundial. A partir do final da década de 20, o governo libera a exploração dos serviços aéreos por parte da iniciativa privada, mas as primeiras concessões foram autorizadas precariamente a empresas estrangeiras. A aviação aérea comercial no Brasil já começou tarde, começou no final da década de 20, por volta de 1927, através da Condor, que operava um hidroavião chamado Atlântico. Naquela época, o governo percebeu que precisava da aviação para encurtar distâncias de norte a sul do país, assim como para transporte aeropostal, passou a autorizar a operação de companhias aéreas no Brasil e a estimular a criação de companhias aéreas de linha no território brasileiro. Uma faixa muito importante da economia do Estado se movimenta, se traslada de uma parte, de uma cidade para outra, de uma localidade para outra, via transporte aéreo. Então esse segmento de transporte, ele é muito importante nesse sentido, porque ele atende essa faixa importante e contribui significativamente para a economia da região. Pessoas importantes, homens de negócios, celebridades se movimentam pelo aeroporto. O transporte aéreo nesse sentido tem essa importância de atender toda a economia do Estado. A Varig, Sindicato Condor, Cruzeiro do Sul e VASP são algumas empresas nacionais que surgem anos mais tarde. É a falta de infraestrutura aeronáutica, porque a gente voava sem apoio de nada, era o voo totalmente visual, muito poucos aeródromos tinham auxílio rádio, era uma aviação bastante difícil. Ao longo das décadas de 40 e 50, deu-se uma nova fase na aviação brasileira e mais de 20 empresas foram criadas, concentrando suas rotas principalmente no litoral. Foi uma aviação romântica, como se diz, que a aviação que você tinha que ser o piloto mesmo, você tinha que ter o famoso pé em mão, como a gente dizia, que dependia muito do aviador para a operação, o voo sair com sucesso, essa coisa toda. Que hoje em dia a aviação é muito automatizada em função da nova geração de equipamentos. Na região amazônica, realmente nessa parte de aproximadamente uns 20 anos, eu comecei a minha aviação, 22 anos, e nessa época existia muitas queimadas, era o que mais acontecia na região amazônica, em que nós voávamos aí dentro da fumaça o tempo todo, muitas queimadas, nós não havia disponibilidade na época de GPS, de sistema de navegação por satélite, que hoje existe. Então a grande diferença foi os sistemas de navegação, o sistema dos aviões, que melhoraram muito, sistemas operacionais e melhoramento de pistas. Até as pistas realmente nos 20 anos houve uma melhora. Foi na década de 50 que surgiu a Paraense Transportes Aéreos, mas a empresa foi extinta em 1970. O seu Ramos Neto pai, ele transportava cebola para Belém e vários outros tipos de mantimento, me parece, e ficou para o filho que aí cresceu com uma companhia aérea e mista de carga. Só que a Paraense em Belém, ela se atava de salvação. Para todo canto que eles iam, tinha sempre um voo lotado. Por quê? Porque era regional, nós, paraenses, somos muito regionais, então aquilo fazia com que a gente fizesse questão de voar um passageiro na Paraense Transportes Aéreos. Um exemplo eu dou, uma pessoa que já apareceu, mas que eu vou fazer jus, a memória é do Dr. Hélio Castro, a dona Adélia Castro, que foi diretora do Museu de Arte de Belém, que faleceu há pouco tempo. Eles não viajavam em outra empresa, tinha a Pané na época, tinha a VASP que estava pousando lá, tinha um monte de companhia que ia se posicionar lá. Mas a gente fazia questão de voar na Paraense. Com sede em
Belém, a companhia iniciou suas atividades com Catalina. Em 1957, passou a operar linhas para o sul do país, com a aquisição de outras aeronaves. O tratamento a bordo era uma coisa de primeiro mundo. O alimento a bordo era uma coisa muito perfeita, muito bem servida. Os comissários trabalhavam muito, mas serviam até caviar quando era o primeiro mundo. Servia para pratos típicos, às vezes, quando era um voo especial. Se não era o rotineiro, só que o rotineiro, o sanduíche perfeito, empadas de camarão, com maionese de camarão, enfim, um cardápio assim, muito bom, muito gostoso, que os passageiros faziam questão de voltar depois. Muito uísque, importado, tudo de bom e de melhor que podia ter numa companhia de aviação de primeiro mundo. A equipe do RBA Repórter foi ao Rio de Janeiro e conseguiu falar com a dona Lucila Gaspari, ex-comissária da Paraense Transportes Aéreos, que relembra o prazer de trabalhar na companhia e fala da importância da empresa para o Estado, mesmo tendo enfrentado tantas dificuldades. Nós estávamos num cargueiro. De um lado era Pinto, do outro era Pinto. Pintinho. Atrás tinha uma família que faziam parte daquela carga, comprando aquele preparo, não sei como é que foi. Eu sei que ele entrou de gaiato naquele voo de madrugada. Quando chegou um certo pedaço, o comandante estava lá cansado, que ele tinha feito um voo muito comprido. E aí ele disse que olha, eu estava descansado aqui no chão. Tinha uma senhora atrás, que ele mandou que eu convidasse ela para ir na cabine. Eu fui convidei a moça. Ela disse, nós estamos jogando aqui baralho com meu pai, uma hora dessa eu vou lá. Ela não foi dentro de meia hora, e com cansaço, ele deu, tá contigo aí, o piloto, na reta. Aí ele ficou piloto e formou o chão entre os dois, as duas gaiolas de carga de partido. De pintinha, e recebeu a luz. E ele se deitou ali. Só que a moça resolveu vir visitar a cabine. E saiu pisando na cara dele, na barriga dele, até chegou na cabine, mexendo danado. Não devia ter me avisado. Você não falou nada mais, ela veio bem, também não ficou nada de entrar. Hoje em dia não tem mais essas visitas históricas na cabine de avião. Eles aproveitavam bastante aqui. Todos eles. Mas a empresa ficou conhecida pela pouca segurança que oferecia, com 7 aviões caídos e um acidentado em terra. Chocante foi quando caiu no final do nosso meu amigo companheiro, amigo de ouvir todas, a glória deles, a minha, a Irlanda, que era também uma grande amiga, e uma outra tripulação enorme que estava com eles. Eles caíram, se pousaram lá no meio do mato, e foi lamentável porque se dava ele como perdido. Eles já estavam perdidos para nós, era um desespero muito grande. E aí apareceu um grupo de pedra que era um comandante. Eu tentava lutar com ele, mas se eu vou achar meus amigos. Entrou no avião e fez, o pessoal da FAB, fez um pente em cima e achou eles lá no meio da cratera, numa poça d'água, porque eles estavam completamente deformados no motivo por pino. Daí foram resgatados para Manaus, com a tripulação e mais alguns passageiros. Em maio de 1970, o governo cancelou a autorização de funcionamento da Paraense, se apropriando dos aviões que ainda restavam, e os repassou à Varig. Era bonito eu chegar no meu voo, dar uma volta na João Alfredo, todo mundo dizia, olha, da Paraense, chimaneveiros, essa gente da sociedade que frequentaram muito esse ambiente, que tinha orgulho de ser paraense. Por isso eu acho que eu tenho que agradecer a RBA, Belém do Pará, nesse grande trabalho, só andar naquele ônibus, fazer uma gravação dentro daquele ônibus, como fez o Dom, o meu bispo, maravilhoso. Eu vou levar para ele lá na Copa que eles formaram de Belém, porque eu tenho orgulho de fazer isso. Eu sou paraense até também. Quero me ver aqui, se eu vivo aqui, na declaração da metade lá. Veja no próximo bloco uma outra importante empresa aérea paraense que já não voa mais. Dá muita saudade, assim, de olhar assim um avião assim, né? Todos eles mesmo
E veja também um gênio da aviação, o cientista, poeta e inventor paraense Júlio César. Tudo que ele teve, tudo que ele conseguiu na vida, ele conquistou pelo seu conhecimento.